abençoe o nosso dia hoje, que seja um dia cheio da presença de Deus, amém? Então, convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, a pegar a agenda de vocês. Então, abre a tua Bíblia lá em Romanos, Romanos capítulo 12, verso 2, um versículo bem conhecido. Que Deus venha falar aos nossos corações, amém? Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo essa passagem porque ela nos ensina a se colocar em ordem. Ela diz: não vos conformeis com este século, não se conforme com a vida que você está vivendo, mas transformai-vos pela renovação de onde? Da mente. Não tem como nós provarmos de algo bom, de algo... Não tem como a gente provar da vontade de Deus, né? Para que a gente experimente do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável, precisa existir uma transformação na nossa vida. E ela começa dentro de nós. Ela começa dentro de mim, ela começa dentro de você. Ontem eu estava dando uma organizada no meu guarda-roupa. Gente, eu digo a vocês, deu vontade de parar. E aí, deu vontade de desistir. Teve um momento que eu disse: por que eu comecei a fazer isso? Quem já fez isso? Quem aqui já começou a fazer uma faxina no guarda-roupa, na casa, e se arrependeu? Às vezes nós, em relação a esse guarda-roupa, às vezes nós começamos a organizar e parece que, em vez de melhorar as coisas, elas pioram, né? O quarto que estava bagunçado ficou mais bagunçado ainda. Então, as roupas, elas ficam espalhadas, bate arrependimento, pelo menos em mim bateu arrependimento de ter mexido em tudo. Deu vontade de parar no meio e deixar tudo como estava. Deu, gente, e eu não vou mentir. Mas é incrível, quando nós organizamos, quando nós terminamos, quando nós concluímos, vem aquela sensação de paz, de leveza, de alívio. Não é verdade? É assim tudo que a gente vai fazer. Na vida espiritual acontece isso também. Acontece de uma forma parecida, né? Muitas das vezes Deus começa a mexer em áreas da nossa vida que nós evitávamos mexer, né? Que deixávamos lá coisinhas guardadas. Então, sair da zona de conforto, que antes, né, era... que nem confortável é, eu sempre falo que zona de conforto nem sempre tem conforto. E no começo que a gente começa a mexer nisso, dá aquela sensação, aquela confusão, né, que antes parecia estar melhor. Que quando a gente começa a mexer em algo, ao invés de você ter aquela sensação de organização, você tem aquela sensação de realmente ter se arrependido, porque a bagunça parece maior. Então, o que eu quero que vocês entendam? Não vale a pena desistir. Não vale a pena desistir. Gente, eu mudei o meu humor, mas eu sabia que era daquela forma. Só que, tipo, eu mexi logo no quê? No dia de domingo. Meu Deus, tem culto e, enfim. Vem essa sensação de coisas, né? Então, não permita-se voltar para o velho hábito. Não se permita voltar para a vida que você tinha antes, porque você está com preguiça. No meu caso, preguiça. Procrastinação. Às vezes a gente sente medo no meio do caminho. Então não permita-se voltar para fazer o que você fazia por se achar incapaz de dar continuidade em algo. Eu estou te dando exemplo de um guarda-roupa, mas você pode pegar isso para você e dizer assim: nossa, eu comecei a mexer nessa área, eu pedi que a Deus começasse a tratar a minha vida emocional, que Deus começasse a me organizar no meu financeiro. Então tem áreas da sua vida que você começa a organizar e que parece que em vez de ficar organizada, a bagunça começou e ficou maior, né? Então se Deus... Só que o que a gente precisa entender é que Deus, ele trabalha para deixar a vida, às vezes parece que antes de organizar, ela começa a bagunçar antes. Eu vou dar um exemplo do guarda-roupa, né? Eu comecei falando do guarda-roupa. Antes de você ver tudo arrumadinho, a gente tira tudo de dentro. Eu tirei tudo, vou dizer o que foi que eu fiz. Eu tirei tudo de dentro, eu limpei tudo com um produto lá, depois eu sequei, passei o Veja não, o produto para móvel, arrumei tudo, depois eu coloquei as roupas organizadas, as que eu não usava mais eu coloquei fora, numa sacola para minha mãe ver o que faz. Então,
Assim é na nossa vida. Às vezes a gente tem que se esvaziar de tudo que a gente tem dentro de nós e permitir que Deus trate a nossa vida e fique só dentro da nossa vida aquilo que é essencial, aquilo que é necessário. Às vezes nós estamos guardando muita coisa dentro de nós que não precisa. Às vezes Deus já pediu pra gente perdoar, a gente não perdoa. Guarda rancor, orgulho, feridas emocionais. Quantas coisas bagunçadas tem dentro de nós. E tem gente que sabe que se for mexer... Então vai ter momentos da nossa vida que quando a gente decidir mudar, que quando a coisa começar a mexer, você vai dizer, por que eu mexi nisso que estava quieto? Porque, né, às vezes a gente tem a sensação que antes parecia estar melhor. Que quando você não estava servindo a Jesus, não tinha aceitado Jesus, parecia estar melhor. Só que quando Jesus entra na nossa vida e você permite que o Senhor te limpe, te organize de novo, a sensação que você tem é que antes de Jesus a tua vida estava mais tranquila. Não é assim? Mas não é. Para a gente organizar muitas coisas na nossa vida, vai ter essa sensação de que antes era melhor, de que antes estava mais organizado. Mas a palavra diz, não se conforme. Você não pode estar conformado com a vida que você tem vivido. Não fique preso a se eu mexer, vai ser mais bagunça ainda. Não. Você precisa experimentar disso. Né? Você pode dizer que a transformação exige movimento e é verdade. Para você organizar, para você transformar, para você mudar de vida, exige de você movimento. E às vezes você não quer se mover por falta de coragem. Mãe entrou na live, mãe, glória a Deus, tá chegando em Campinas, né, mãe? Deus abençoe tua vida, te amo e tô com saudade. Até já, se Deus quiser. Então, você precisa realmente sair dessa zona de conforto. Então, quem fica preso no conforto, nunca experimenta a renovação. Se você não estiver disposto a viver o novo, a abrir mão do que você tem vivido para viver o novo, você não vai experimentar a transformação. Se eu não tivesse tido coragem de tirar tudo de dentro desse guarda-roupa, limpar tudo, eu não teria provado de um quarto cheiroso, organizado, portas de guarda-roupa limpas, tudo bem. Gente, existe um preço a ser pago. E na nossa vida espiritual é assim. Para nós provarmos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa renovar a nossa mente, tirando aquilo que não serve para nós, para viver aquilo e preencher com aquilo que Deus tem para nossa vida. Então não adianta, até mesmo porque eu até disse, olha, todas as vezes que eu tirava uma roupa de dentro do guarda-roupa, eu dizia, olha Deus, eu estou tirando porque eu sei que vai vir coisa nova. Às vezes nós não estamos provando do novo porque estamos cheios de mutufa, cheios de coisas velhas, coisas que não usamos, que está ali só empilhado, né? Tirando a oportunidade de coisas novas chegar. Como é que você vai ser cheio da presença de Deus se você está cheio de si? Então nós precisamos entender que para o novo vir, vai existir essa desordem no começo, para que ajuste o que não serve, para que ajuste o que estava empoeirado, para que ajuste. Então nós precisamos estar disposto. Então organizar exige que tudo, né, que tudo saia do lugar às vezes. Então organizar exige tirar tudo do lugar. Você tira, você limpa, você traz de volta de uma forma organizada. Então crescer espiritualmente também é assim. Para você viver aquilo que Deus tem para você, você vai precisar se esvaziar de você. Você vai precisar dizer, Deus, olha, eu tô assim. Será que isso te agrada? Deus, isso que eu tô fazendo, eu sinto que não é do teu jeito, que não tá certo. Então me ajusta e Deus vai te moldando e as coisas vão acontecendo. E Deus, às vezes, ele demonstra, né? Demonstra através de palavras, como eu tô falando aqui para vocês. O exemplo de um guarda-roupa, né? Deus, ele vai trazer isso para nós, para nos mostrar que tem como mudar e que é normal o processo. Então Deus, às vezes, ele tira de nós, né, hábitos, pensamentos, atitudes antigas, né, que nos fazia pecar, que nos fazia estar distante, para que tudo se construa e ganhe forma, né? Construir algo melhor dentro de nós. Mas para isso a gente precisa se esvaziar, tirar aquilo que não é dele para nós. E nada melhor do que nós recebermos uma palavra dessa em plena segunda-feira.
para que nós venhamos começar a nossa semana consciente de que para nós vivemos a agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa começar a organizar a nossa vida. E mexer não é fácil. Organizar não é fácil. Teve um momento que eu disse, meu Deus, o domingo que eu tenho para ficar com a família, o momento que eu tenho, só que meu marido estava limpando o carro, meu filho estava ali jogando bola. Eu disse, não, então tá todo mundo atarefado hoje. Mas independente de ser segunda, independente de ser domingo, o Senhor está nos chamando, está nos convidando para viver o novo dele. Para abrirmos mão de tudo aquilo que nos impede de viver o novo. E se tem algo que nos impede de viver o novo, é estarmos com a mente cheia de coisas antigas. É estarmos com as coisas cheias de coisas, nosso espírito, nosso emocional, as áreas da nossa vida cheias de coisas que não nos servem mais. Então, no meio do processo vai dar preguiça quando você começar a fazer. Vai dar medo. Você vai ter vontade de parar. Eu tive vontade de parar. E eu não digo a você somente na hora de organizar esse guarda-roupa. Em vários momentos da minha vida, eu tive vontade de parar e vontade de desistir de fazer o que eu estou fazendo. Você não é a única pessoa que pensa em parar, que pensa em desistir. Eu também penso em parar, eu também penso em desistir. Mas eu entendi que para que eu venha provar da vontade de Deus na minha vida, eu preciso permanecer. Eu preciso continuar perseverando. Nós precisamos viver a vontade de Deus. Os devocionais são gravados. Agora sim, os devocionais eu estou levando lá para o YouTube, tá bom? Então nós precisamos todos os dias viver o melhor. E para viver o melhor, eu preciso abrir mão daquilo que não me serve mais. Quando nós aprendemos a perseverar, nós encontramos paz depois da obediência. Entenda, a paz vem quando a gente persevera, quando a gente obedece. Não tem como. Talvez você não tenha provado dessa paz ainda, porque todas as vezes que você começa a mexer em algo na tua vida, por conta dessa desordem aparente, por conta dessa mudança que acontece, você para. Você desiste no meio do processo. E eu não vou desistir no meio do processo. Será que você pode dizer isso para você agora? Dizer, eu não vou desistir no meio do processo. Nós iremos enxergar esse lugar de paz. Nós iremos provar nesse lugar de paz, nesse lugar leve, que é estar na presença, estar na vontade de Deus. Mas para isso você não pode desistir. Então você pode sim viver a vontade de Deus. Talvez hoje Deus esteja mexendo em alguma área da tua vida que estava guardando, que estava guardadinha lá há muito tempo. E mesmo no processo, mesmo que o processo pareça ser muito cansativo agora, não desista. Não desista no meio dessa bagunça, tá? A paz que você tanto deseja está realmente alinhado ao que nós chamamos de perseverança. Vale a pena perseverar. Então, nós precisamos entender que para isso acontecer na nossa vida, por que fala sobre mudança de mentalidade? Porque se nós não tivermos claro quem somos em Deus, o que Ele tem para nós e qual é a vontade dele para a nossa vida, e a gente começar a renovar os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus, tirando aquilo que nós temos como crença, como algo que veio hereditário da nossa família, e você começar a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, você não vai provar de novo. A gente só prova do novo de Deus quando a gente abre mão das coisas antigas, dos hábitos antigos, das crenças que nos limitavam, dos padrões repetitivos da nossa família. E nós só iremos viver isso quando nós começarmos a colocar ordem na nossa vida. Deus é Deus de ordem. E nós precisamos colocar essa ordem. Nós precisamos refletir essa ordem de Deus na nossa vida, na nossa rotina. E isso é com pequenos hábitos. Comece pequeno. Tire o que não serve de dentro de você. Tire o que não serve de dentro do teu guarda-roupa espiritual. De dentro do teu emocional. Que crie uma rotina simples hoje, mas comece. Ontem, domingo, antes de eu começar a organizar o meu guarda-roupa, eu fui organizar os meus papéis, que todas as semanas eu faço. Eu organizo a minha agenda. Eu coloco lá o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para cumprir. Hoje eu não coloco muita coisa mais. Eu coloco coisas que são alcançáveis, mas que eu sei o que eu preciso fazer essa semana.
preciso levar meu filho para o dentista, preciso ir organizar um documento meu, preciso organizar um trabalho para ser entregue. Então tudo isso está escrito lá. Antigamente eu colocava muita meta, não batia. Então assim, faça coisas simples, mas comecem a organizar, porque o nosso Deus é Deus de ordem e a gente precisa refletir Cristo dentro da nossa vida, na nossa rotina. Então, que nós venhamos essa semana estarmos começando a nossa vida de uma forma mais organizada. Então, eu te dei o exemplo da faxina que eu dei ontem dentro do meu guarda-roupa, mas eu quero que você traga essa reflexão para dentro de você. O que é que precisa organizar na tua vida hoje? O que você está precisando colocar em ordem hoje? É abandonar hábitos que não te faz bem? É se afastar de ambientes ruins? É mudar atitudes? É perdoar alguém? O que você precisa fazer? É voltar à intimidade com Deus? Faz tempo que você orou, faz tempo que você leu a Bíblia. É começar algo que Deus já pediu há muito tempo e você não está fazendo. O problema é que nós, todas as vezes que começamos algo, a mudança parece desconfortável, a gente vem e quer desistir. Às vezes parece que a vida ficou mais bagunçada do que antes, aí dá vontade de desistir. Mas entenda, isso faz parte do processo. Essa bagunça que a gente fica, esses pensamentos que vêm, faz parte do processo. E por que não, né, revelar porque Deus, ele na verdade, Deus ele não revela paz no início de tudo. Né? Poderia ser que a gente aceitasse Jesus e a nossa vida ficasse tranquila, mas não. Começa aquela organização que dá até a sensação de que antes estava melhor. E por quê? Olha, por que Deus ele não revela paz no começo? Porque muitas das vezes a paz ela vem depois da perseverança. A paz ela vem depois da ordem. A paz, se Deus nos desse paz, nos desse tranquilidade, assim que a gente começasse, a gente não iria continuar não. A gente só vê, as coisas só acontecem quando a gente conclui. Então nós precisamos aprender a concluir, a começar as coisas, a terminar. Tudo tem começo, meio, fim. Então nós precisamos entender. É em tudo, Glaucia, que é assim não. Mas na maioria das vezes a gente precisa aprender a perseverar, porque tudo existe um tempo. Então por mais que a tua vida aí esteja meio bagunçada, não desiste daquilo que Deus falou ao teu coração. Não desiste. Nós precisamos aprender a perseverar, a permanecer, a entender que o processo é assim. Se eu tivesse desistido no meio do caminho, tinha ficado uma bagunça. Se eu tivesse desistido, não gente, hoje é domingo, vou arrumar só o lado, o outro deixa. Eu não teria provado do que eu provei. Da ordem, de ver como é bom ver as coisas organizadas. Como eu falei, né, do exemplo do guarda-roupa. Eu não teria visto. Teria ficado tudo do mesmo jeito. Mas quando eu terminei, veio o quê? A leveza. De ver tudo no lugar. Então não desiste daquilo que Deus começou a mover na tua vida. Seja qual for a área, você vai provar da agradável, perfeita vontade de Deus. Na vida espiritual é assim, igual esse guarda-roupa que eu estou falando para vocês. A gente persevera, no processo vive transformação completa. Se nós não desistirmos, nós vamos provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é que Deus está tentando organizar dentro de você? E que você tem resistido mexer? Que o Senhor já disse, olha, você está errado. Então começa a fazer isso. E você, não, Deus, agora não. Eu não estou preparado. Eu não estou preparado para pedir perdão, não. Não, eu não estou preparado para fazer isso que o Senhor está me pedindo. Ainda não é o tempo. Então, será que eu estou disponível no meio desse processo todo? Porque parece desconfortável? Será que é por isso que você desiste? Por conta do desconforto? É assim tudo. É assim para a gente trabalhar, é assim para a gente manter um relacionamento, é porque a gente não pensa direitinho. Mas se a gente pensar, é exatamente isso que acontece. Primeiro vem o desconforto, fica desconfortável, mas depois as coisas se ajustam. O que você está vendo fora, muitas das vezes, não é aquilo que dentro é. Quantas pessoas por fora até tá arrumadinho,
mas por dentro tá aquela bagunça. Quem já passou por isso, né? Às vezes, eu vou dar exemplo do guarda-roupa, eu comecei mesmo. Às vezes a gente limpa o guarda-roupa, limpa o espelho, fica tudo bem limpinho. Quem vê por fora, ó, uma beleza. Quando abre, só falta as roupas cair por cima, né? Assim, do mesmo jeito é a vida de uma pessoa, que aparentemente tá de um jeito e por dentro outro. Talvez você esteja esse guarda-roupa. E o Senhor quer trazer a organização para você. Então não é só organizar por fora. Não é só manter a aparência. É como nós estamos por dentro. É como nós estamos se organizando por dentro. Então não permita ser uma pessoa vazia, desorganizada. Permita que a presença de Deus entre dentro de você e te molde por completo, te organize por completo. Então, a paz do Senhor requer organização. Semana passada nós falamos sobre paz, sobre shalom. E shalom é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na nossa vida. E isso fala sobre ordem. Para você ter paz dentro de um ambiente, com certeza, se ele estiver bagunçado, não tem como. Nós precisamos organizar, trazer ordem para que as coisas comecem a ter paz dentro de nós. Então, você está disposto a enfrentar essa bagunça, o processo para viver essa transformação, para ter essa paz do Senhor dentro de você? Se você não está, eu que você se encontre, né, desejando ter essa vontade de viver. Porque nós não vamos viver o novo de Deus se não se esvaziarmos de coisas antigas. Nós não vamos viver a vontade de Deus fazendo as mesmas coisas que a gente faz todos os dias. Nós não iremos viver a vontade de Deus andando totalmente distante da presença de Deus. Precisa tudo ter ordem, precisa tudo estar organizado. Se você não organiza sua vida, sua mente, sua casa, vai ser uma confusão. A confusão, ela toma conta. A desordem toma conta. A gente não consegue encontrar paz. Então, começa em você. Começa se organizando, se limpando. Tirando de você aquilo que não é de Deus. Vai para dentro da tua casa, organiza aquele cômodozinho que o Senhor, que você passa e diz, eu tô morrendo de preguiça, a gente tá muito papel velho. Gente, vai lá e limpa. Depois você me conta como foi. Amém? Então que nessa segunda-feira você venha dizer, eu quero viver. Eu quero viver a transformação do reino. Eu quero ter essa paz dentro de mim. Então Deus me ensina a fazer uma faxina, a organizar o que tem que organizar dentro de mim. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Te agradecer por esse devocional, por essa palavra. Que em nome de Jesus nós vamos estar vivendo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Transforma a nossa mente, Pai. Transforma o nosso coração para nós vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Obrigada por tudo que o Senhor fez e vai fazer em nome de Jesus. Nós declaramos que essa semana será uma semana abençoada e cheia da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Nos dá graça para suportar, às vezes, as bagunças que irão acontecer, para que a ordem comece a ter em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que Deus abençoe o teu dia, que Deus te abençoe nessa segunda-feira, que você esteja disposto a viver aquilo que Deus tem para você. Que você renove a sua mente, que você renove o teu coração na presença do Senhor. Amém? Então Deus abençoe e espero vocês amanhã para mais um Devocional 5h25. Convida mais uma pessoa para estar aqui com você, tá bom? Então Deus abençoe e te espero amanhã às 5h25.